Bom dia, meus amigos e amigas. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Saúde é que a gente mais deseja a todos nesse momento. Muita paz, muita serenidade. Eu sou a professora Fabiane Colares, da disciplina de contabilidade de vocês. Hoje vamos dar continuidade ao tópico sobre o departamento financeiro. Vamos dar continuidade a apostila de vocês, que eu forneci na aula anterior. Vamos tratar sobre cheques, prestação de contas financeiras, livro caixa, documentos comprobatórios, tipos desses documentos, modelos, qual a responsabilidade administrativa e financeira, tanto de quem assume ao departamento pessoal, quanto de quem assume a administração de uma entidade social, certo? Ao final da aula, eu vou fornecer para vocês 2 exercícios. Esses 2 exercícios, um deles vai ser sobre o controle de uma conta corrente e um outro sobre um livro caixa, assunto que vamos tratar nessa aula e que consta também na apostila de vocês. Além desses 2 exercícios, eu vou fornecer também 2 videoaulas que lhes orienta a como resolver cada um desses exercícios, tá bom? Esses exercícios eles deverão ser encaminhados para o meu e-mail, tá? E, se possível, até a aula que vem, tá bom? Daqui a uma semana, por favor. Essas planilhas que vocês terão acesso são modelos, né, de controles financeiros e que podem ser usados tanto na nossa vida particular, né? Afinal de contas, todos nós temos nossos proventos, as nossas receitas, que são as entradas de recurso que recebemos a qualquer momento, e temos também nossas despesas. Então, tanto uma entidade, uma empresa e uma pessoa física, hoje em dia precisa ter o devido controle, né, de suas finanças, né? Então, é um modelo que se está sendo fornecido nessa aula para controles. Mas é importante que vocês exercitem e qualquer dúvida me procure. Mas, a partir de então, vamos para os nossos tópicos de hoje. Então, vamos tratar agora de um ponto muito falado dentro do setor financeiro e muito utilizado, que é a utilização do cheque ou do talonário de cheque, né? O que é um cheque? O cheque é uma forma de pagamento que possibilita fazer movimentos bancários da conta do titular para seus beneficiários. Esses beneficiários, seja uma pessoa física, ou seja uma pessoa jurídica, ou seja uma instituição financeira, né? Esta pessoa ou essa instituição ou essa pessoa jurídica, né, ela pode sacar essa quantia indicada no cheque ao apresentar o mesmo no balcão dessa instituição financeira, né? Então, trata-se de um pagamento à vista, uma ordem de pagamento à vista, né? No qual você entrega uma ordem para uma pessoa física ou jurídica sacar essa quantia que foi indicada no cheque. E esse valor, ele vai ser retirado da conta corrente desse emitente, tá? Ela pode ser considerada também um título de crédito. Por quê? Porque é possível você fazer pagamentos a prazo, pagamentos parcelados. Eu não sei se vocês lembram da questão dos cheques pré-datados, né? Eu vou fazer determinada compra de um computador, por exemplo, eles aceitam um cartão de crédito, eles aceitam pagamento em espécie,
espécie, mas eu não tenho nem o dinheiro todo, nem o cartão de crédito. Aí, geralmente, antigamente, eu não sei se agora não tem tanto isso, mas se pode fazer esse pagamento através dos cheques pré-datados, que são aqueles cheques que são pré-determinadas as datas de emissão desses cheques, né? Que pode ser de 15 em 15 dias, que pode ser de 20 em 20 dias, que pode ser de 30 em 30 dias. Você já preenche todos os cheques, né, com essas datas específicas para a pessoa que vendeu para a gente compensar esse dinheiro, já assina e já entrega para eles, tá? Por isso que pode ser considerado também um título de crédito, porque substitui um cartão de crédito, porque se substitui outras espécies de pagamento, tá bom? A operação com cheque, ele envolve 3 agentes, que são o emitente, o beneficiário e o sacado. O emitente, quem emite o cheque. O beneficiário é o favor de quem esse cheque foi emitido. E o sacado é o banco, né? Há vários tipos de cheque. Os mais usuais são o cheque ao portador, que é aquele que não consta o nome do beneficiário. Ele pode ser tanto depositado quanto sacado por terceiro, né? Esse é um cheque que é considerado menos seguro, uma vez que qualquer pessoa pode levantar esse valor. É muito usado esse cheque quando não há uma pessoa específica para receber esse valor. Também tem o cheque nominal, que ao contrário do cheque ao portador, ele traz descrito o nome desse beneficiário. Tem que ser no valor superior a R$ 100. Esse cheque nominal, ele pode também ser endossado a uma terceira pessoa, ou seja, esse cheque ele está nominal a alguém, mas se pode repassar para uma terceira pessoa, endossando e escrevendo o nome da pessoa no verso do cheque, para que essa pessoa possa ou receber ou depositar esse valor, tá bom? Tem o cheque também, o administrativo ou cheque bancário, que é aquele emitido pela instituição bancária em favor de um terceiro, tá? É tipo um título de crédito, porque esse valor ele é garantido que a instituição bancária repasse esse dinheiro para esse beneficiário, tá? Mas quem emite esse cheque é o banco, tá bom? Com base na conta bancária do titular. E tem o cheque cruzado, que é um cheque que deve ser depositado apenas na conta do favorecido. Trata-se de um pagamento no qual o dinheiro será resgatado através de depósito em conta corrente. Para cruzar o cheque, esse titular ele deve colocar no canto superior esquerdo, na diagonal, 2 linhas paralelas. A principal diferença dessa opção em relação às outras é que a quantia ela ficará presente no banco na conta do emissor por pelo menos 8 dias. Essa opção ela é considerada a mais segura entre todas as outras, pois não é possível sacar o valor no caixa. Então, caso tenha algum roubo, a pessoa lesada terá tempo de cancelar essa transação. Além disso, cruzar o cheque pode atrapalhar o recebimento do dinheiro.
Isso porque é essencial que a pessoa vá ao banco para poder fazer esse depósito, tá? Ok. Aí a gente tem os cheques devolvidos. Os cheques devolvidos são aqueles cheques sem fundo monetário, tendo como principal motivo de devolução a inexistência ou insuficiência de fundos, ou conta encerrada também, ou a folha de cheque foi cancelada a pedido do correntista, ou por furto, né? No caso de cheque emitido por uma pessoa que age de má fé, sabendo que a conta está encerrada, além de recair na sanção administrativa de inclusão do seu nome no banco dos dados do CCF, que é o Cadastro de Emitente de Cheques Sem Fundos, e Serasa, essa pessoa ela está cometendo uma infração do artigo 171 do caput do Código Penal, configurando um estelionato simples e ao disposto no parágrafo 2º, inciso 6º do mesmo artigo, fraude no pagamento por meio de cheque, que é aplicado a quem emite cheques sem a devida provisão do fundo. O cheque, ele é regulado pela Lei 7.357 de 1985, que define como um título de crédito que representa uma ordem de pagamento à vista. Estabelece uma relação de confiança entre o emitente e o estabelecimento, pois não há como o estabelecimento comprovar que há saldo na conta do emitente para compensar o cheque na hora que o recebe. Se não houver saldo suficiente na conta para compensar o cheque quando ele for depositado, o mesmo se torna um cheque sem fundo, conforme está regulado no artigo 4º da Lei dos Cheques. Além disso, um cheque ele pode ser sustado, né? Ou seja, o cheque sustar um cheque é tirar a validade dele, né, do documento como uma forma de pagamento. Isso significa que você cancela o cheque, cancela o poder daquele documento de arcar com valor, né? Ou seja, o emissor ele pode entrar em contato com o banco e solicitar que ele seja cancelado. Dessa forma, quando o estabelecimento depositá-lo, não será compensado e ele será avisado de que o mesmo foi sustado ou cancelado. Esse recurso ele costuma ser utilizado quando um talão ou mesmo uma folha de cheque eles são perdidos ou extraviados, ou seja, quando há desacordo comercial. No entanto, essa sustação ela precisa ser utilizada com muita cautela, uma vez que o estabelecimento ele pode recorrer, caso não esteja de acordo, e enviar o cheque para protesto, de forma que seu nome será incluso em uma lista de emitentes de cheque sem fundo. E aí, a credibilidade desse pagador está fortemente comprometida. O cheque, ele pode ser sacado direto na boca do caixa ou ele pode ser também depositado. No entanto, para maior segurança, recomenda-se que sempre seja depositado, pois isso dá segurança que o emissor possa ter acesso aos dados da conta onde o cheque foi depositado, caso necessário. Inclusive, para alguns valores, é obrigatório que haja o nome do beneficiário e também que o cheque ele seja cruzado, ou seja, no canto superior esquerdo da folha,
são feitos 2 riscos cruzados que indicam que esse cheque só poderá ser depositado, né? Em relação ao preenchimento do cheque, é preciso que se tenha muito cuidado para que não haja rasura, para que ele não seja cancelado ou não aceito no banco, né? Caso haja um cancelamento, é preciso fazer 3 traços para inutilizá-lo, né? E guardá-lo em uma pasta, né? Para que isso seja apresentado em auditoria, ou faz um carimbo. Geralmente as instituições, eles fazem um carimbo de cancelado, né? E a pessoa responsável pelo financeiro assina aquele cheque, né? Volta inclusive para o talonário. Além do preenchimento da folha do cheque, é muito importante que se anote no canhoto correspondente à folha preenchida do talão, né? Se você emitir um cheque para pagamento de um salário, então tira a folha principal do cheque, dá pro beneficiário, mas não esquecer de lá no talonário fazer a anotação de que aquele cheque também saiu para pagamento desse funcionário, né? Para se ter esse controle de que, para que e quando esse cheque foi emitido, né? Muitas vezes as instituições elas trabalham com as chamadas cópias de cheques. Nós aí na apostila, na página 11, eu tenho até um modelo de uma cópia de cheque que geralmente é utilizada pelas entidades, pelas empresas. Nessa cópia de cheque é praticamente o espelho do cheque, só com acréscimo de informações importantes do tipo para que esse cheque ele foi emitido, para pagamento de determinada despesa, para pagamento de um salário, para pagamento para a realização de determinada atividade. Então, institucionalmente, é muito interessante que se use essas cópias, que a gente chama de cópias de cheques, né? Que o cheque ele é entregue pro beneficiário, mas é importante ter essa transcrição do porquê e para quem esse cheque saiu, né? E pegar essa cópia de cheque e anexar as documentações contábeis que comprovem aquele pagamento, tá? É importante nunca deixar cheques assinados expostos, naqueles locais de fácil acesso às entradas e saídas de pessoas. É muito importante para que não haja extravios, né, desses documentos, né? Um outro ponto importante a se tratar são os saques para pagamentos de contas, né? As instituições geralmente fazem o seguinte: emitem cheques, né? E vai uma pessoa e saca esse dinheiro específico, essa quantidade específica. Esses valores, eles são utilizados para pagamento de determinadas despesas, né? Aí se utiliza cheque para todo tipo de pagamento, para um pagamento de uma conta bancária, ou de uma conta de luz, de uma conta de telefone, de um pagamento de um saque para pagamento de uma compra de alimentação, de um combustível. Hoje, raramente se utiliza tantos cheques assim, né? Quando se trabalha com conta bancária, a gente costuma fazer mais transferências, né? Através de TED, através de DOC. Esse TED
é a abreviação que se trata de transferência eletrônica disponível, né? Geralmente, quando se faz um TED, é dentro dos mesmos do mesmo banco, da mesma instituição financeira. E esse TED, ele é geralmente compensado no mesmo dia, né? E tem o DOC, que é chamado documento de ordem de crédito. Ele é compensado num outro dia e ele também é feito através de bancos diferentes, né? Mas assim, o importante é que essas transações elas são feitas nominais, né? Elas são feitas diretamente ao fornecedor. Então, geralmente, as instituições, as empresas devem optar mais por fazer mais transferência entre TED, DOC, para que as suas transações elas fiquem ainda mais transparentes, né? O ideal é evitar, né, a utilização de cheques, evitar, né, essas transações com dinheiro em espécie, né? Porque fica mais fácil, inclusive, para prestar contas, né? Lidar com essas transferências bancárias, porque no próprio extrato bancário você já consegue visualizar para quem você transferiu aquele dinheiro, para o que você fez aquele determinado pagamento, né? Quando se faz DOC, por exemplo, quando se paga uma guia de INSS, é através de um DOC, né? Então é possível identificar, né, para quem no próprio extrato bancário, para que foi feito aquele determinado pagamento. Mas às vezes é inviável e é impossível de não se sacar esse recurso financeiro, principalmente quando se trata de situações e de necessidade de se ter um caixa para situações emergenciais, que não vai dar tempo de gerar um cheque, ou que as pessoas envolvidas não têm conta bancária, né? Então, se faz essas retiradas, né, do banco, coloca esse recurso em caixa para que se movimente, né, no dia a dia, que geralmente são transações mais emergenciais, tá bom? Agora a gente vai tratar dessas pequenas prestações de contas financeiras, né? Essas prestações de contas que trata aqui nesse tópico são aquelas que são repassados recursos para determinadas pessoas, para que essas pessoas executem determinadas atividades e mais tarde prestem contas, né, com o setor financeiro, né? Por exemplo, alguém vai viajar e vai realizar determinadas atividades da paróquia ou do projeto, né? Então, foi necessário ou emitir um cheque ou fazer uma transferência através de DOC ou de TED, transferência de valor, seja através de DOC ou através de TED, e essa pessoa vai ter os gastos específicos, seja com a passagem, seja com as viagens de táxi ou Uber, seja com a hospedagem, seja com gastos com alimentação. Então, é preciso que essas pessoas obedeçam critérios para prestar contas desses valores que foram repassados, né? Há situações, foi sacado um determinado recurso através de um cheque
para pagar combustíveis da equipe, né? Então, é necessário se ter critérios de prestação de contas desses valores que são, prestação de contas financeiras desses valores que são repassados para a equipe, para determinada pessoa responsável. E aqui nós temos um exemplo e um modelo, né, de um relatório de viagem, um modelo de prestação de contas, né? Foi repassado R$ 400 para uma determinada pessoa para poder realizar uma atividade, né, fazer uma viagem, né? E essa pessoa, ela gastou tanto de passagem, tanto de hospedagem, tanto de alimentação. Então, tem um relatóriozinho aqui, padrão, para que essa pessoa preste contas de tudo aquilo que ela recebeu. E daí vem com toda a documentação comprobatória, as notas, os bilhetes de passagem, né, os recibos de Uber ou de táxi. Então, tudo aquilo é anexado junto a esse relatório de viagem aqui. Somou, se faltou dinheiro, ou seja, dei 400 e a pessoa gastou R$ 40 do seu próprio bolso, então nós vamos ter que fazer o ressarcimento para ela. Agora, se sobrou dinheiro, nós demos R$ 400 e essa pessoa só prestou contas de documento de 320, por exemplo, esse R$ 80 e deve ser devolvido para o setor financeiro. Então, assim, a prestação de contas, ela deve ser integral àquele valor que foi repassado para a pessoa. Então, o financeiro, ele deve ter um critério, inclusive, de prazo dessa prestação de contas, né? Fulano, eu te repasso determinado valor, você viaja, você tem no máximo 5 dias para prestar contas disso. Ciclano, eu te repasso determinado valor, você faz os gastos com esse combustível e você tem no máximo 5 dias para poder fazer essa prestação de contas financeira comigo. O que é essa prestação de contas, né? Repetindo, é a devolução em notas de todo aquele valor que foi repassado. Essas notas, elas devem estar nominal à empresa ou entidade, né? Elas devem ser documentos legais comprobatórios e é preciso que a pessoa que recebeu esse dinheiro assine um recibo, assine um documento, assine o relatório para que essa documentação seja anexada à movimentação financeira contábil, tá? Agora a gente vai falar do livro caixa. O que é o livro caixa? O livro caixa é um livro auxiliar de registro contábil. E esse uso, ele é facultativo. Ele é facultativo, mas ele é essencial para qualquer administrador, né? Para qualquer pessoa que administre recursos financeiros, tá bom? Nesse livro, a gente registra todos os valores que entraram de recebimentos e saíram, tudo relacionado a pagamento em espécie, ou seja, que envolve dinheiro, tá? Esses lançamentos, eles devem ser feitos numa ordem cronológica, ou seja, em dias crescentes, dia, mês, ano, sequenciais, né? Esse livro, ele geralmente é adotado, muito adotado pelo setor financeiro, né? Para que se tenha um controle adequado dos recursos que circulam dentro da entidade ou empresa, né?
essas anotações, elas devem ser extremamente criteriosas, elas devem ser bem detalhadas, elas devem ser diárias, né? Para que não se perca esse controle desses valores específicos que entram na entidade. É um dos quesitos que vão primar pelo que a gente muito defende dentro de uma entidade, que é o princípio da transparência, né? Controlar um recurso que não é nosso, controlar um recurso que é de uma sociedade, principalmente quando se trata de entidades do terceiro setor, tá bom? Essa conta, esses lançamentos, eles não têm nada a ver com os lançamentos que se envolvem na conta corrente. Os controles, eles são diferentes. A conta corrente, nós vamos controlar todos aqueles valores que perpassam pelo banco, as entradas e saídas de banco, que são pagos através de cheques, DOCs ou TEDs. No caixa, o que a gente vai lançar são todos os valores que tratam do dinheiro em espécie, né? Aqueles valores que podem ser retirados do banco e que são repassados para a tesouraria, e a tesouraria vai controlar aquele valor que está em espécie. Então, tudo que se paga em espécie, tanto que se recebe, tipo as doações, né? Os dízimos que se recebem em determinada missa e tal, esses valores que não vão ser depositados na conta corrente devem ser controlados dentro do livro que a gente chama de livro caixa, tá? A estrutura do livro caixa, ele tem que ser feito de uma forma assim bem cuidadosa, mas ele é uma estrutura simples. A gente registra, por exemplo, uma coluna que tem a data do registro de determinada operação. Numa outra coluna a gente pode fazer um breve histórico do que foi aquela operação, e nas outras colunas tem uma coluna só das entradas, daqueles valores que estão entrando no caixa, que se está recebendo, né? Tipo os dízimos, as doações, aqueles valores que estão, os saques das contas, os valores em espécie que estão sendo recebidas, mais uma coluna que são as saídas, que são os valores em espécie que estão saindo para determinado pagamento de alguma despesa, né? E finalmente o saldo, que é a diferença entre o saldo que eu tinha no caixa, o saldo que eu recebi no caixa e o saldo que eu gastei no caixa. Um exemplo, eu tinha R$ 500 no meu caixa, né? No dia 1º, eu recebi mais 500 de doação, ou seja, o saldo do caixa no dia 1º é o 500 que eu tinha, mais o 500 que eu recebi de doação, ou seja, R$ 1.000. No próprio dia 1º, eu paguei uma conta de R$ 400, uma conta de energia, né, no valor de R$ 400. Então, o meu saldo do meu dia 1º, ele vai alterar, porque eu tinha 500, entrou mais 500 mil, menos essa saída dessa despesa de 400. Então, eu vou ter R$ 600 de saldo. Então, o que eu vou fazer? Todo e qualquer registro que vier a acontecer diariamente, em ordem cronológica, eu preciso fazer esse registro no caixa e preciso sempre estar atualizando esse saldo.
tudo que entrou eu somo e tudo que saiu eu tenho que diminuir. E assim eu vou encontrar o saldo desse meu caixa, tá bom? Na nossa apostila, na nossa página 14, nós temos um exemplo simples de como se faz um livro caixa. Esse livro caixa, ele pode ser feito através de sistemas, pode ser feito em um caderno simples para a gente fazer manualmente e pode ser feito também através de planilhas de Excel, que no meu caso eu utilizo bastante as planilhas de Excel, né? Avançando na nossa aula, a gente chega ao ponto das documentações válidas para serem contabilizadas, né? Uma empresa ou entidade, para se manter num bom funcionamento, é necessário que ela tenha uma boa organização administrativa e financeira, que ela estabeleça regras, critérios de prestação de contas financeira. Para isso, ela precisa estar amparada em suas movimentações financeiras por documentações hábeis, contábeis e comprobatórios, que são documentos que têm como objetivo comprovar que o pagamento efetuado pela entidade são exatamente despesas da empresa. A documentação contábil, ela é hábil quando ela está revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais definidas na legislação, na técnica contábil ou aceita pelos usos e costumes, né? Então, essas documentações, elas têm que ser revestidas da legalidade. Então, uma empresa, uma entidade, ela precisa ter procedimentos internos fortes e padrões que determinam que tipo de documentos são ou não são aceitos dentro do financeiro dessa entidade, né? Geralmente, as entidades que lidam com projetos, os financiadores desses projetos, eles já indicam para a gente que tipo de documentação é ou não é aceita nas suas prestações de contas. Então, uma entidade que é inteligente o suficiente, ela vai seguir esses padrões, né, de determinadas financeiros, né? Porque eles lidam muito com a legislação, eles se baseiam muito na legislação, né? Então, toda documentação para que seja aceita em determinada prestação de contas, ela deve ser correta, ela deve ter todas as informações completas, elas devem ser legais, né? Os exemplos de documentos que nós temos, temos, por exemplo, uma nota fiscal, que hoje só são aceitam as notas fiscais eletrônicas, que são aquelas notas fiscais de venda de produtos e mercadorias. Essas notas fiscais, elas são emitidas eletronicamente. Elas têm que estar preenchidas com um nome, com as informações corretas da empresa ou da entidade, o CNPJ, o endereço certinho, o nome completo, né? E com o destaque de todos os produtos que se comprou naquela empresa. A vantagem dos documentos fiscais eletrônicos é que eles têm um código de acesso que é possível que o setor financeiro entre com essa chave, com esse código de acesso, através do site, né, da nota fiscal eletrônica e confirme se aquela nota fiscal ela é válida ou não, tá? É uma regra importante quando o financeiro
ele tira esse tempo para conferir todas as notas fiscais que entram no setor, se ela é verdadeira ou não, pegando essa chave de acesso. Por quê? Eu tenho exemplos das entidades que eu trabalho, um exemplo assim bem antigo, mas que aconteceu. Eu trabalhei numa entidade e que o caminhão dessa entidade teve um acidente com um carro que estava estacionado. O dono do carro exigiu, ficou nervoso, né? Exigiu o ressarcimento, né, dos prejuízos. A entidade tinha um mecânico para fazer os serviços, mas o dono do carro preferiu não. Eu prefiro fazer numa oficina autorizada, que eu indique. Aí o que o financeiro fez? Tudo bem. Então tá aqui os dados da instituição. Eu preciso que a nota fiscal seja emitida com os dados da instituição, tá aqui todos os dados, CNPJ, endereço. Então, você verifica, né, as suas despesas, a gente reconhece o seu prejuízo, você vai lá na sua oficina autorizada, você faz os serviços e emita a nota fiscal para a gente, que a gente ressarce. Então, depois de alguns dias, ele apresentou uma nota fiscal para o nosso financeiro para a gente poder fazer o ressarcimento para ele. A gente achou muito alta aquela nota. Então, o que foi feito? Foi feita uma pesquisa com código de acesso dessa nota fiscal e se percebeu que essa nota fiscal ela foi adulterada. Que os serviços ele não fez numa oficina autorizada, ele fez numa oficina qualquer e ele aproveitou uma nota fiscal de uma oficina autorizada e adulterou praticamente todas as informações. A nota fiscal não estava emitida para a entidade, os produtos que continham naquela nota fiscal não eram exatamente aqueles, e o valor estava completamente alterado, ou seja, a nota fiscal ela foi falsificada para que ele fosse ressarcido de um valor muito além daquele que ele estava dizendo. Foi uma confusão, mas enfim, a gente conseguiu resolver. Mas o que eu estou colocando aqui? Que a nota fiscal, ela é um documento muito forte, porque é possível, inclusive hoje, pegar essa nota fiscal eletrônica, ter acesso a esse código de acesso e conferir se essa nota ela tem validade ou não, se ela existe ou não, se todas as informações que constam naquela nota é verídica ou não. Então, é importante que a entidade exija essa nota fiscal eletrônica. Além da nota fiscal eletrônica, também tem a nota fiscal de serviços eletrônicos, que são as notas emitidas pelas prefeituras, são as notas de serviços emitidas pela prefeitura. Assim como a nota fiscal eletrônica de produtos, né, e mercadorias, a nota fiscal de serviço também é possível que se faça uma pesquisa no site da prefeitura para verificar com aquele código de acesso que tem na nota fiscal, para verificar também se a nota fiscal ela é válida ou não. Além da nota fiscal, tem agora a nota fiscal ao consumidor eletrônica, que é aquela que substitui o cupom fiscal, é aquela nota menorzinha. Nessas notas é importante que sempre se identifique qual é o número do CNPJ da entidade, ou da empresa, ou da pessoa física, né? Quando se vai fazer o pagamento, eles perguntam você quer que coloque o CPF, você quer que coloque o CNPJ? É importante que se tenha essa informação nessa nota, né? Tem os recibos também.
os recibos, eles comprovam determinado pagamento. Geralmente, é solicitado que esses recibos eles sejam emitidos junto com as notas fiscais, porque a nota fiscal geralmente não tem a informação que aquela nota foi paga à vista ou se foi paga a prazo, geralmente não tem. Quando não tem essa informação, é preciso que se acompanhe com recibo, né? As notas fiscais de serviço, as notas fiscais de mercadoria, que não tem lá na nota a informação de como aquele produto ou aquele serviço foi pago, então é preciso que essas notas acompanhem com um recibo. Esse recibo ele tem que estar bem detalhado, ele tem que constar quanto foi pago, que esse valor esteja por extenso também, foi pago para quem e o que foi pago, né? É muito importante isso. Esses recibos, além dos recibos que acompanham essas notas fiscais, tem os recibos de táxi também, e nesses recibos de táxi, eles deverão constar sempre o trecho que foi realizado, determinadas atividades, por quem e a assinatura dos dados, né, do taxista. É muito importante que se prefira fazer esse tipo de operação com cooperativas, porque as cooperativas, elas têm registro de CNPJ, né? Então, é muito mais fácil que financiadores aceitem recibo de táxi de cooperativas, né? Mas, ultimamente, vem se aceitando bastante o recibo de motoristas de aplicativo, né? Já tem aqueles recibos padrões, né? Dos aplicativos de Uber, 99 táxi e tal. Lá vem determinando o trecho, a hora e quem utilizou a atividade, quem utilizou o serviço. Então, é importante só no documento destacar para que atividade foi utilizada aquele Uber, tá bom? Tem contratos, né? Quando se tem contratos de aluguel, são documentos financeiros comprobatórios. Tem as contas de energia, de água, de internet. Como documento comprobatório, tem aqueles documentos de pessoal, que é o quê? Os contra-cheques assinados, as folhas de pagamento assinados, tem também as guias de recolhimento de impostos, INSS, FGTS, né? Tem os recibos de pagamento de autônomo ou dos prestadores de serviço, as chamadas RPAs também, são recibos comprobatórios. Sobre esse recibo tem os descontos das guias de recolhimento de ISS, de INSS. Tem as outras guias, né, que eu até demonstro exemplos aqui de guia de FGTS, de guia de DARF, de guias de INSS. Documentos comprobatórios também legais aceitos são os bilhetes de passagens aéreas, rodoviárias, fluviais, e os extratos bancários de contas correntes e contas de aplicações também, né? Todas essas informações são documentos comprobatórios legais que devem ser entregues para a contabilidade. São documentos que dão suporte à movimentação financeira da entidade, tá? Agora que você já sabe o que é essa documentação suporte, é importante ficar atento para não deixar de que todas essas operações financeiras que ocorrem na empresa
não tenha documento. Não é possível aceitar que nenhuma movimentação financeira não seja sustentada por um documento de despesa legal, seja um recibo, seja uma nota, seja um cupom, seja um contra-cheque, seja uma guia. Então, toda a documentação financeira, toda a transação financeira, ela deve obrigatoriamente estar acompanhada de um documento contábil, legal e comprobatório. Tá? É importante também que cada documento desse esteja destacado o destino, o objetivo, o motivo para o qual se fez aquela despesa, se realizou aquela despesa, se fez aquele pagamento. Tá? Então, para organizar uma documentação financeira, uma movimentação contábil, toda e qualquer documentação, toda e qualquer despesa é preciso estar acompanhada de um histórico. Por exemplo, houve um pagamento de material de expediente para atividades para o administrativo da paróquia ou de uma determinada entidade. Uma simples nota fiscal com seu recibo, ele não vai dizer qual foi o destino daquela despesa. Então, é importante que aquela despesa, no momento da organização desse material financeiro, é que ele venha acompanhado de um histórico. Aí, esse histórico ele pode vir num papel à parte, num documento, ou no verso da própria nota fiscal. Material de expediente destinado à utilização do pessoal administrativo da paróquia para uso no mês tal. Então, isso é um histórico próprio da entidade ou empresa que vai deixar claro para o contador ou para o auditor para qual destino, para qual objetivo foi feito aquela compra ou aquele pagamento daquela determinada despesa. Então, a movimentação ela deve estar devidamente organizada em ordem cronológica, quando se organiza, através, conta por conta, tipo assim, eu tenho um extrato bancário do mês de janeiro. Aquele extrato bancário tem várias movimentações diárias. Então, toda a movimentação financeira, ela deve ser organizada na mesma ordem que está aquele extrato. Então, você coloca o extrato na frente e logo depois, na sequência, se coloca toda a documentação organizada. Essa documentação, ela tem que ter um histórico, né? Tem que ter os comprovantes de pagamento que são os comprovantes das operações bancárias, né, os comprovantes do banco, das operações bancárias, e tem que ter as documentações suporte de despesas anexadas. Por exemplo, no dia 1º do mês de janeiro, a primeira operação daquela conta corrente foi o pagamento de uma conta de luz do prédio da paróquia, do prédio número 1 da paróquia. Então, para que o comprovante que dá suporte àquela movimentação que está no extrato no dia 1º será o comprovante de transação bancária, né, que é aquele DOC que foi feito o pagamento daquela conta de luz. Logo depois a gente vai colocar o quê? A fatura da conta, a gente anexa isso junto à fatura da conta. E o importante é que se tenha um histórico daquela conta, pagamento da conta de luz do mês tal, do anexo 1 da paróquia e anexa isso à fatura da conta. E assim sucessivamente, a cada dia, a cada operação que acontecer,
se anexa toda a documentação na ordem cronológica e assim se organiza a documentação financeira, banco por banco. Se tiver um caixa, a mesma coisa. Toda a documentação ela tem que estar organizada com seus devidos históricos, em ordem cronológica e com toda a sua documentação comprobatória anexada nessa ordem. A gente pode colocar em pastinhas, a gente pode... Só não furem os documentos, porque muitas vezes, ao furar os documentos, perde-se datas, perdem-se valores, então é importante colocar em saquinhos e organizar naquelas caixas, arquivos, né? E assim entregar a contabilidade para a contabilidade fazer os seus registros. Logo após o financeiro já ter registrado lá nos seus controles de conta corrente e nos seus controles de livro caixa, tá bom? E assim se organiza essa documentação financeira para se entregar à contabilidade. Então, qual a responsabilidade administrativa e financeira dos administradores, seja de empresas privadas e seja de entidades sem fins lucrativos? Preciso que se tenha ética, transparência e responsabilidade nessa gestão administrativa financeira. É preciso que os atos com sua empresa devem ser lícitos. Ela é responsável pelos todos os pagamentos dos encargos fiscais, dos encargos sociais, responsável pelo pagamento das despesas de pessoal. Essas pessoas também são responsáveis pelas assinaturas de cheque, responsável pelo controle de todas as movimentações bancárias, movimentações financeiras, com cheque, com caixa. Essas pessoas, elas são responsáveis por efetuar todas as aberturas das contas, responsáveis pela guarda de toda a documentação e arquivamento, documentação financeira, responsável pela conferência da legitimidade de todos os pagamentos, né, efetuados, responsável pelas prestações de contas e qualquer outra responsabilidade que vier a surgir durante a questão da administração, tá bom? Então, são essas questões importantes que a gente tratou a respeito do financeiro. Não esquecer que entender o financeiro é fundamental para que se mantenha a questão da transparência, controle e organização administrativa e financeira de uma entidade ou de uma empresa, né? A responsabilidade é muito grande, principalmente quando se lida com recurso de terceiros. Então, entender o financeiro, controlar e organizar é sinônimo de evolução, né? É sinônimo de continuidade, tá bom? Estou trazendo para vocês aqui 2 exercícios para vocês praticarem a questão de o controle tanto de uma conta bancária quanto de uma conta caixa, né? Eu vou passar para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me acionar, que a gente vai construindo junto esse exercício, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Desculpem qualquer coisa. Espero que vocês tenham compreendido. Quase 1 hora de aula dessa vez, mas é isso, tá bom? Vamos dando continuidade aí à nossa disciplina. Um grande abraço, fiquem com Deus sempre e vamos lá.